nosso conteúdo de tensão, a gente vai trabalhar com o conceito em si de tensão, o estado geral de tensão, né? Qual que é a definição das tensões. Então a gente vai ver que existe dois tipos de tensão, uma tensão que é denominada de tensão normal e uma tensão que é denominada de tensão de cisalhamento, tá? E existe uma representação aí dessas tensões ao longo de um ponto do corpo, tá? Que é chamado de estado geral de tensão. Então a gente vai ver o que é esse estado geral e como representar ele também. E também a gente tem uma convenção de sinais, né? Onde a tensão ela vai ser positiva, onde a tensão ela vai ser negativa, quais são as direções ali que ela atua, né? Nesse estado geral de tensão ao longo ali do nosso corpo, tá? E com isso a gente também tem os estados peculiares, né? Que são estados simplificados do estado geral de tensão, como o estado uniaxial, o estado biaxial e os estados planos de tensão também, tá? Aí, dando continuidade, nós também vamos trabalhar com as resultantes de tensão, né? Que são muito importantes para a gente definir a relação entre os esforços internos aplicado em uma seção do nosso material que compõe o corpo em análise, né? A estrutura, tá? Ela vai dar relação direta entre cada tipo de tensão e seu esforço associado, e com isso a gente vai definir o que é uma tensão normal média, uma tensão cisalhamento média e fazer algumas aplicações, especialmente em conexões, tá? Conexões ali parafusadas ou que tem rebite e pontos de ligação aí entre as nossas estruturas, tá? E os exercícios que vocês vão estar vendo ao longo dessa videoaula, tá? Eles vão ser resolvidos, né, ou abordados na nossa aula síncrona, tá? Que vai acontecer na próxima aula, tá? Seguinte a essa. Bom, então iniciando aí o nosso conceito de tensão, né? Então o que a gente sabe das outras disciplinas que vocês haviam estudado ao longo do curso? Que um corpo, quando ele está sujeito às cargas externas aplicadas sobre ele, automaticamente, né, para manter o corpo em equilíbrio, forças internas são desenvolvidas, né? E essas forças internas desenvolvidas, que a gente acaba denominando lá pelos nomes específicos que a gente tratou na aula passada, como força interna normal, a força interna cortante, o momento interno ali de torção, o momento interno de flexão, elas são resultantes de forças, né, que são oriundas dessa distribuição de força interna ao longo de uma superfície. E a esse conceito de distribuição dessa força interna ao longo da superfície, nós vamos associar o conceito de tensão, tá? Então, esse conceito de tensão, que representa essa distribuição da força interna sobre essa área ali do nosso corpo, tá? Ela muitas vezes é uma distribuição bastante complexa. E ela depende não só da geometria do corpo, né? Também informado sobre ele, mas das cargas aplicadas também e da geometria de deformação associada, tá? Então a gente vai ver que essa distribuição de tensão, ela varia pontualmente dentro dessa seção transversal que a gente vai estar analisando a distribuição da força interna, e nós vamos obter as relações matemáticas, né, que correlacionam a força interna com essa distribuição de força interna sobre a superfície, que dá origem ao conceito de tensão, como a gente vai ver. E tensão, diferente de força, ela vai ser uma grandeza que não só depende da atuação da força, né, da direção de atuação dessa força interna, mas também da orientação dessa superfície que a gente está avaliando essa distribuição de força interna. Então, é um conceito bastante complexo e também bastante fundamental para a análise de resistência dos corpos deformáveis, né, sujeito às cargas aplicadas sobre eles, tá? Então, em mecânica, né, o termo que tensão ele é utilizado para a gente descrever essa força interna que age ali sobre uma superfície. Quando a gente fala de uma superfície, sempre tem uma área envolvida, tá? Então, de forma geral, a gente pode representar esse conceito de tensão como sendo uma razão ou quociente, né, entre a força e a área, tá? Então, tensão, a sua unidade, por exemplo, de medida é uma força dividido por uma área. E no caso existe daí dois tipos de tensão, né, associadas à direção de atuação da força e também à sua orientação
dessa componente ali de força sobre o plano em que ela está agindo, tá? Então a gente tem a tensão normal e a tensão de cisalhamento. Então cada uma é responsável por um efeito, né, desenvolvido ali sobre o nosso corpo, né? Enquanto a tensão normal ela sempre está associada às deformações normais que vão provocar a extensão e a contração do nosso material ali, né? Em um ponto específico ali do nosso corpo, a tensão de cisalhamento ela está associada às deformações de cisalhamento, tá? Que são aquelas deformações que vão provocar o deslizamento do nosso corpo. Então, esses dois tipos de tensão, eles sempre vão estar presentes em qualquer superfície que a gente estiver avaliando ali da nossa estrutura, do nosso elemento, tá? E essas razões aí que definem a tensão normal e a tensão de cisalhamento é o que a gente vai estar buscando desenvolver na aula de hoje. Bom, então a tensão normal, ela é, por definição, sendo a tensão que é provocada pela componente de força normal que age ali naquela superfície, né, que define uma área ali onde essa força está atuando, e a tensão de cisalhamento ela é dada pelas componentes de força tangenciais. Por que componentes? Porque a gente vai ver que no plano ali a gente tem duas direções tangenciais ali ao nosso plano, tá? Então, quando a gente utiliza os eixos coordenados, essas direções aí tangenciais, elas vão ser orientadas nas mesmas direções dos eixos coordenados ali contido no plano que a gente estiver analisando. E o seu nível de tensão ele é definido como força tangencial dividido pela área de atuação ali, né, definida pela nossa superfície seccionada, tá? Então, essas duas razões aí, esses dois quocientes, eles são utilizados para medir a intensidade, né, dessa tensão normal e dessa tensão de cisalhamento. E claramente a gente já vê que existe uma dependência na orientação da superfície, né? Quando a gente fala que depende da área na qual a força atua, se o nosso plano de atuação ele muda de orientação, né, automaticamente essas tensões normais, essas tensões de cisalhante, também vão estar sendo alteradas. E também, se esses níveis de força estiverem sendo alterados, automaticamente isso influencia nessas componentes, tá? Então, para obter essa distribuição de tensão, né, que é o principal objetivo quando a gente faz uma análise aí de resistência de materiais ou mecânica dos sólidos, né, saber como varia essa intensidade de tensão, tanto da tensão normal quanto da tensão cisalhante, né, em cada ponto do corpo, para poder melhor dimensionar e verificar se essa dimensão, esses níveis de tensão estão adequados ao material selecionado para aquele componente, tá? Então, uma vez que a falha do material ela também está diretamente relacionada aí aos níveis de tensão admissíveis que esse material pode suportar, então isso é uma propriedade específica de cada material que a gente estiver utilizando. Se estiverem trabalhando com aço, vocês vão ter níveis de tensão diferentes de trabalhar com material, por exemplo, como o alumínio, o ferro fundido ou outros materiais, tá? Para a gente obter, então, essa distribuição, a gente faz algumas hipóteses simplificadoras aí do nosso corpo sólido, de forma a que esse corpo ele vai ser considerado como contínuo. O que quer dizer a gente considerar esse corpo como contínuo? Dizer que ao longo, né, da distribuição da matéria ali naquele corpo sólido que a gente está analisando, que constitui um elemento de máquina, uma estrutura mais complexa, ele não possui vazios. Isso significa, né, que não tem, vamos dizer, todo o material ele transfere carga, né, para a seção seguinte sem ter a presença de vazios, tá? De forma que esse corpo é considerado contínuo. E que ele é coeso também, né? Isso significa então que as interligações ali entre uma seção e outra do material, ela não ocorre trincas ou não ocorre separações, tá? Então essas duas propriedades ou duas hipóteses que a gente está fazendo, elas são bastante fortes na determinação das nossas equações ali que vão chegar à representação da tensão ao longo do nosso corpo. Então o nosso corpo é contínuo e ele é coeso, tá? De forma que não existe vazios e a seção transversal ali, ela é uma superfície contínua e fechada ali ao longo do nosso corpo, ok? Então, considerando essas hipóteses e que o nosso corpo ele é deformável, então a gente sabe quando esse corpo está submetido a cargas externas, né?
automaticamente surgem cargas internas para equilibrar essas forças externas aplicadas, né? E essas forças internas, elas se distribuem sobre a superfície ali, né? Uma superfície qualquer interna do nosso corpo, né? Que a gente pode estar investigando a intensidade dessas forças internas através da aplicação lá do método da seção, né? Onde a gente divide o corpo em duas partes e substitui a parte do corpo ali seccionada pela ação dessas forças internas resultantes. Só que essas forças internas resultantes, elas são originadas, né, por uma distribuição de força interna que atua sobre essa superfície seccionada, de forma, né, que ao expor ali essas forças internas resultantes, quando a gente acaba tratando elas como as resultantes, a gente não enxerga essa distribuição, mas sim o efeito total da distribuição sobre a área. No entanto, o conceito de tensão ele vem para mostrar como essa força interna ela se distribui ali ao longo dessa superfície e quais são esses níveis aí de tensão normal e de tensão de cisalhamento que dão origem a essas forças internas resultantes. E é isso que a gente quer obter. Então, se a gente imaginar aí um elemento de área infinitesimal sobre essa superfície seccionada, onde existe uma distribuição de força interna atuando ali sobre essa superfície seccionada, num elemento então infinitesimal ali de área dA, né, a gente vai ter uma pequena variação também de uma força interna que é chamada ali de ΔF. E essa força interna ΔF ela age sobre uma direção específica, no caso aqui, né, orientada através desse vetor de força ΔF. E ao decompor essa força interna, né, essa variação de força interna, na direção de três eixos perpendiculares entre si, né, ou seja, eixos que são ortogonais entre si, e automaticamente a gente costuma utilizar sempre os eixos cartesianos x, y, z, por simplicidade também, né? Então a gente tem que essas componentes de força elas podem ser compostas de acordo com essas orientações específicas desses eixos coordenados, dando origem à variação ali de força interna na direção do nosso eixo x, ΔFx, na direção do eixo y, ΔFy, e na direção do nosso eixo z, ΔFz. Lembrando aqui que nesse caso desse plano de área infinitesimal dA, a nossa normal ela é orientada com o nosso eixo z, tá? Então a componente de força normal é ΔFz. E as outras componentes, a componente de força ΔFx e ΔFy, como elas estão contidas nesse plano, elas são componentes de força, né, tangenciais a esse plano, né, que é formado aí por essas duas direções x e y. Então, nesse caso, a gente tem uma componente de força normal e duas componentes de forças tangenciais, tá? Por que isso é importante? Porque a gente vê que cada área ou plano seccionado, a gente vai ter sempre três componentes de força agindo sobre eles. Então, a componente normal e duas componentes tangenciais. E se a gente lembrar da nossa definição lá de tensão normal e tensão de cisalhamento, né, elas eram dadas pelo coeficiente, né, pelo quociente entre a razão de força, né, dividido por uma área, né? Então, a componente de tensão normal, ela era dada pela componente de força normal dividido pela intensidade daquela área que a gente está avaliando. Então, no caso aqui, a gente teria pontualmente, né, uma área ali pequena de variação ΔA, a tensão normal produzida sobre essa área pela componente de força ΔF seria a sua componente de força normal dividido pela área. Então, eu vou ter ΔFz dividido pela intensidade ali, pelo tamanho daquela área dA. Só que como a gente quer uma grandeza que seja uma grandeza pontual, de forma que a gente tem uma representação nessa distribuição de força interna ao longo de toda a superfície, essa distribuição seja contínua, nós vamos aplicar o limite, né, para que essa área infinitesimal aí, ΔA, ela tenda a zero, de forma que a gente tem a definição da tensão normal, né, que é a componente de força normal atuando sobre a componente infinitesimal lá de área ΔA. Quando a gente aplica esse limite, a gente tem a definição de tensão normal, que no caso aqui
é a tensão σz. Por que σz? Porque essa tensão normal, ela é originada por uma força que age na direção de z e é a direção também normal do nosso plano, onde a gente está calculando ali a área, né? Onde está orientada a nossa normal também. Então, a gente tem, quando os índices são duplos, né? ΔFz sobre a área cuja direção a normal é a mesma da direção normal, da componente normal, a gente representa apenas a tensão normal por um símbolo sigma e a sua direção de atuação, que no caso é z. Lembrando da definição lá da tensão de cisalhamento, a gente tinha que as componentes da tensão de cisalhamento são as forças tangenciais ali no plano, né, dividido pela intensidade ali diária, né, daquele plano. E no caso aqui a gente tem duas componentes de força que são tangenciais ao nosso plano ali formado por dA, que são a componente de força em x, ΔFx, a componente infinitesimal de força ΔFy, né? E a nossa intensidade dA. Ao fazer a razão dessas componentes de força pela intensidade ali dessa área, dessa variação de área ΔA, a gente tem as tensões de cisalhamento. Só que, novamente, a gente quer uma grandeza pontual, então nós vamos fazer com que esse tamanho dessa área ele seja tão pequeno, né, quanto ao ponto, de forma que ele tenda a zero. Então, aplicando o limite sobre essa razão, a gente tem a definição de tensão de cisalhamento, onde essa tensão de cisalhamento ela vai ser uma tensão de cisalhamento provocada por uma força que age na direção x, orientada ali por um plano, né, cuja a gente tem a normal na direção z. Então, por isso que a gente nota que existe esse índice, né, tau zx, onde o primeiro índice se relaciona sempre à direção da normal da área que a gente está calculando a tensão, e o segundo índice se relaciona com a componente de força que está provocando essa tensão. No caso aqui, a gente tem uma componente de força que age na direção x e é uma direção tangencial ao nosso plano, o que dá origem à tensão de cisalhamento. Só como o nosso plano ele tem duas direções tangentes, né, nós também temos a tensão de cisalhamento provocada pela componente ali tangencial, que é a nossa variação ali ΔFy, né? Então, ao dividir essa variação de força pela intensidade daquela variação de área ali, ΔA, e aplicar isso aí, o limite, de modo que a gente tem uma área tão pequena que tenda a um ponto, né, a gente tem, por definição, a segunda componente ali de tensão de cisalhamento, que age naquele plano, né, cuja normal está na direção de z, provocado por uma força ali que age na direção de y. Então, a gente tem a componente de tensão tau zy, tá? Então, essas quantidades ali, elas descrevem essa intensidade da distribuição da força interna que age ali sobre uma área infinitesimal, né, ou pontual, de forma que a gente quer. Então, se eu tiver a descrição dessa variação ao longo de toda a minha superfície, a gente tem, na verdade, uns campos de tensões, né, que são representados por essas variáveis, tá? Então, todo plano seccionado ele vai produzir uma tensão normal e duas tensões de cisalhamento. E no nosso caso aqui, né, como esse plano aqui infinitesimal que tende a ser um ponto, ele está orientado com sua normal na direção z, nós vamos ter a tensão normal na direção sigma z, né? Sigma representa a tensão normal, z a direção do plano, e as tensões de cisalhamento elas são representadas pela letra grega tau, né? Novamente, por dois índices. O primeiro índice atribuído à orientação do nosso plano ali de área infinitesimal, e o segundo índice pela orientação ali das forças que são tangenciais a esse plano. No caso, a gente tem a direção x e a direção y, formando as componentes de tensão tau zx e tau zy, tá? Então, essas são as componentes aí que atuam sobre uma área, né, infinitesimal orientada na direção z. Se a gente trocar esse plano, essa orientação dessa área, esses índices automaticamente vão ser trocados, tá? De forma que a gente tem planos semelhantes ali, vamos ter novamente três componentes de tensão, mais esses índices, esses subíndices ali, né,
da tensão normal sigma e das tensões de cisalhamento e tal, eles vão estar sempre atrelados à direção dessa área, dessa normal da área infinitesimal ali que a gente estiver avaliando, tá? Então, o que a gente nota? Que essa tensão ali em um plano qualquer, orientado ali sobre uma orientação cuja normal está na direção z, por exemplo, a gente vai ter sempre três componentes. Uma tensão normal, representada por sigma, e duas tensões de cisalhamento. Como o nosso plano aqui está orientado na direção z, a gente tem uma tensão normal sigma z, e ela é representada, né, como sendo aqui por um vetor que atua na direção de z, no caso aqui positivo, e por duas componentes de tensão ali, tal zx e tal zy, que agem ali na direção x e na direção y, tá? Então essas são as formas de a gente representar, né, as componentes de tensão que agem sobre um plano. No entanto, né, para a gente ter sempre uma definição aí específica de como são esses índices, tá? A tensão é sempre acompanhada por dois índices, então são sempre necessários aí para representar a tensão dois índices, porque a tensão ela é uma grandeza tensorial, que a gente chama, né? Então, enquanto o vetor é uma grandeza vetorial, a tensão ela é uma grandeza tensorial, então ela depende não só da orientação de força, mas também como a orientação do plano ali que nós estamos avaliando essas componentes de tensão, tá? Então, a tensão normal, por se tratar de uma componente de tensão cuja força age na mesma direção normal do nosso plano, né? Então ela seria representada por dois índices repetidos, como um sigma zz. Mas por conveniência, né, como esse índice ele é repetido, a gente acaba sempre representando apenas por um índice apenas, né? Então fica que a nossa componente de tensão normal vai ser representada por sigma z. Enquanto as componentes de tensão de cisalhamento, como o índice da direção normal do plano e das direções tangenciais ali do plano onde as forças atuam, elas são diferentes, né? Então a gente sempre representa elas por dois índices específicos, tá? Então, onde o primeiro índice vai sempre representar a normal do plano e o segundo índice a direção de atuação da componente, né, dessa tensão de cisalhamento, que é originada pela componente de força naquela mesma direção. No caso, quando a gente tem uma tensão de cisalhamento que atua dada pelas componentes sigma, zx, significa que o nosso plano, cuja área delta A, aqui infinitesimal, está orientado com a normal em z, e a nossa componente de força, que gera essa tensão de cisalhamento, ela está orientada na direção de x, que é propriamente a mesma direção que a gente representa a componente de tensão de cisalhamento sigma zx, tá? Então é bom guardar esses índices para a gente saber quando olhar para uma representação dessas componentes de tensão, o que ela significa fisicamente, tá? Então, novamente, a componente de tensão sigma z significa uma tensão originada, uma tensão normal que é originada por uma força que atua na direção normal daquele plano. As componentes de tensão tal zy e tal zx são tensões de cisalhamento e elas são originadas por uma componente de força que atua ali na direção de x e uma na direção de y. E sua intensidade é dada pela razão entre essa força e a área ali que a gente está avaliando essa componente de tensão, ok? Bom, com isso, né, esses valores de tensão, como a gente percebe que essa área ela é uma área infinitesimal, ela varia ponto a ponto na nossa superfície, né, de acordo também com a intensidade da área e com a distribuição dessas forças internas ali que agem sobre essa superfície, de modo que essas componentes de tensão, elas não dependem apenas da força, mas também dessa orientação de área, que é uma característica de grandezas aí tensoriais, tá? Então, são grandezas que dependem não só de uma orientação, mas de duas orientações, onde no caso a gente tem a orientação da componente de força e a orientação também do plano ali, cuja essas forças agem sobre essas áreas, tá? Então, portanto, a especificação completa da tensão, ela requer não apenas, né, a identificação em um ponto, né, mas o conhecimento da tensão em todos os pontos ali de uma superfície quando a gente trata, né,
de um elemento estrutural ou de um elemento mecânico. Então, essa grandeza de tensão, ela é uma grandeza pontual, de forma ela forma um campo de tensão que age sobre essa área da seção transversal. E para a gente representar isso, né, a gente usa componentes aí de tensões, né, em planos mutuamente ortogonais, né. No caso aqui, né, essas componentes de tensão, para a gente ter um completo entendimento de como essa variação da tensão se dá sobre uma superfície ali de um corpo, a gente precisa definir o que é chamado estado de tensão no ponto, tá? E esse estado de tensão que age em torno ali de um ponto, né, de maneira que a gente tem uma área infinitesimal, ele é determinado pelas componentes de tensão normal e de cisalhamento em três planos mutuamente ortogonais. Então, até agora, a gente estava olhando apenas um plano. E o que a gente estava obtendo é que naquele plano a gente tinha três componentes de tensão. Se a gente precisa de três planos mutuamente ortogonais ali para entender completamente o estado de tensão ali em torno de um ponto, então a gente vai ter 9 componentes de tensão e cada uma associada a esse plano. Então, em seguida, o que a gente nota? A gente nota, então, que ao avaliar uma área ali cuja orientação dela está na direção normal em Z, a gente tinha aquelas três componentes de tensão conhecidas. Mas para ter esse entendimento total do comportamento de tensão ao longo ali do nosso elemento estrutural, do elemento mecânico, eu vou precisar de mais dois planos. Então, nós vamos seccionar o nosso corpo, né? Também com uma área infinitesimal ali na intensidade ΔA, mas agora orientada na sua direção normal aqui, né? Ao longo do nosso eixo Y. Isso vai dar origem a três novas componentes de tensão, que são σy, que é a tensão normal gerada pela força, né, ΔF, que age ali na direção de Y, e duas tensões de cisalhamento, a tal YZ e a tal ZX. Lembrando que o índice Y, que é o primeiro índice ali da componente de tensão de cisalhamento, ele se relaciona com a direção normal dessa área que a gente está avaliando. E o segundo índice, né, o índice ali, ele se relaciona com a força tangente, né, naquele plano que dá origem a essa componente de tensão de cisalhamento. No caso aqui, como o plano está orientado em Y, a gente tem componentes que vão atuar em Z, em X e Z também, ok? Então a gente já tem dois planos. Para caracterizar então esse estado geral de tensões, vou precisar de mais um plano, né? Então vou seccionar o meu corpo ali, com uma área também infinitesimal, mas agora na direção em X. Tá? Seccionando então o nosso elemento ali numa área ΔA na direção cuja normal é X, nós vamos ter mais três componentes de tensão que agem naquele plano. Novamente uma componente normal, σx, e mais duas componentes relacionadas ali às tensões de cisalhamento contidas naquele plano, que vão ser as tensões σxz e tal xy, né? Lembrando, primeiro índice, a direção da normal do plano que a gente está avaliando, e o segundo índice são as direções de atuação dessas tensões de cisalhamento, que são as mesmas das componentes de força de cisalhamento que dão origem a elas. Então, o que a gente nota? A gente nota que a gente tem essas 9 componentes ali de tensões e cada uma age em um plano mutuamente ortogonal, e aqui no caso a gente selecionou as direções aí, né, cartesianas, x, y, z, de forma que essa representação, então, desses três planos mutuamente ortogonais, eles formam um cubo ali, né, ao redor do ponto que a gente está avaliando, né, de volume infinitesimal, de modo que esse cubo aqui ele representa o que é chamado de estado geral de tensões ao redor de um ponto, né, que são essas 9 componentes de tensões que representam, né, a completa variação desse estado de tensão ao longo ali daquele corpo. Tá? Então, a gente tem ali as componentes normais, que são sempre perpendiculares a esses planos mutuamente ortogonais, no caso aqui planos que estão orientados na direção x, y, z. Então a gente tem as componentes de tensão x, y e z, e as componentes ali de cisalhamento que estão sempre contidas nesses planos, tá? De modo que a gente tem as tensões ali tal xy, tal yx, tal yz, tal zy, tal zx e tal xz. Então são 6 componentes de cisalhamento e 3 componentes de tensão normal. Somando 9 componentes aí, a gente tem que ir, vamos dizer,
conhecer a intensidade para ter essa caracterização completa do estado de tensão, tá? De como essa força interna ela se distribui ao longo do volume ali do nosso corpo. E para facilitar essa representação, a gente não tem que desenhar toda hora esse cubo infinitesimal, né? A gente usa a representação matemática do estado de tensão, né? A partir do tensor de tensões, tá? Então, o tensor de tensões ele é um ente matemático, né? Que representa uma grandeza tensorial e a sua forma de representação, né? Completa é dada por 9 componentes, né? De forma que a gente pode representar isso utilizando uma forma aí matricial, né? Compondo, onde cada plano aqui, né? Ele compõe uma linha da nossa matriz. Então, a primeira linha aqui, onde a gente tem a normal, tensão normal sigma xx ou sigma x, né? Quando o índice é duplo, a gente pode representar apenas por uma direção, e as tensões de cisalhamento que atuam naquele plano. Então, se a gente voltar aqui na nossa imagem do nosso cubo infinitesimal, a gente tem a primeira linha, que corresponde ao plano cuja normal, né, cuja aquela área está orientada na direção de x, a gente vai ter a componente σx e as duas componentes de cisalhamento que vão compor a primeira linha aqui, né, do nosso tensor de tensões. A segunda linha ela é composta pelo nosso plano que age, né, cuja normal age ali na direção de y. E a terceira linha pelo plano cuja normal age na direção de z. De forma que cada linha dessa representa esses planos mutuamente ortogonais. Então, como a gente tem um ente matemático que depende de 9 componentes, a gente precisa dessas 9 componentes para representar esse estado de tensão e caracterizar esse tensor de tensões por essas 9 componentes. Um detalhe importante a gente verificar que as componentes normais elas agem na diagonal principal, né, dessa representação matricial, enquanto as componentes de cisalhamento elas formam, né, os triângulos aqui superiores e inferiores, né? A gente nota, né, que há essa permuta, né, dos índices, enquanto no plano cuja normal está em x eu tenho a tensão de cisalhamento tal xy, o plano cuja normal está em y eu tenho a tensão de cisalhamento yx, e de forma análoga para as demais componentes de cisalhamento, tá? Então, para conhecer completamente o estado de tensão de um corpo, ou seja, como essa força interna se distribui ao longo de 3 superfícies ali orientadas nesses planos cartesianos, tá? A gente precisa dessas 9 componentes de tensões para caracterizar elas, tá? No entanto, existe uma particularidade bastante interessante, né, nesses estados de tensão, que é a simetria das tensões de cisalhamento, tá? Então, se a gente pegar o nosso cubo ali infinitesimal, né, que está em equilíbrio, porque o nosso corpo está em equilíbrio, foi o ponto de partida lá do nosso corpo, e fizer a somatória de momento em relação a um ponto O específico desse corpo, né, que no caso aqui a gente vai considerar como sendo a base desse desse elemento infinitesimal aqui de volume, nós vamos ter os seguintes momentos gerados em relação ali, né, ao nosso ponto O. Como o ponto O está contido na face da esquerda e na face inferior, né, as componentes de tensão que agem aqui na esquerda e na parte inferior, elas não vão gerar momento em relação ao nosso ponto O. Então, os momentos aqui gerados pelas componentes aqui de tensão em relação ao nosso ponto O na direção de Z, elas vão ser dadas pelas componentes ali de tensão, né, dadas por tal xy, que está atuando aqui, né, e multiplicado ali, como a gente tem uma tensão, que é uma força que age sobre uma área, se eu quero força, basta multiplicar essa componente de tensão aqui, tal yx, pela sua área dx, dy, né, pela sua área ali, né, dy, dz, né, que é essa área aqui. Então, essa componente aqui, tal xy multiplicado pela sua área dy, dz, ela dá origem a uma força, né, que é a nossa da direita, na direção y. Como eu tenho uma distância aqui em x, ela vai gerar um momento em z, né? Automaticamente, a gente tem também uma componente de tensão, né, a tal yx, que vai dar origem a uma força aqui, né, na direção de y,
ao multiplicar pela área que ela está atuando, que é dx dz. Então, essa componente de força está atuando na direção de x, e eu tenho uma distância dy aqui em relação à face que ela está atuando. Então, ela vai produzir também um momento ali na direção de z, só que no caso de z negativo. De forma que, ao simplificar essas relações, né, dy, dx, dz é comum nos dois termos, então a gente pode simplificar, a gente chega na seguinte relação, que existe a simetria dessas tensões, ou seja, o valor da tensão tal xy que age no plano cuja normal está na direção em x é o mesmo valor da tensão tal YZ que age o plano cuja normal está na direção em Y, tá? Então isso é uma propriedade bastante importante aí do cisalhamento, onde a gente nota que essas componentes de tensão, onde os índices permutam, né, troca x para y e y para z, elas têm mesma intensidade. Então isso vai nos permitir reduzir as nossas componentes ali de tensões de cisalhamento, que eram 6 para 3, de forma que antes a gente tinha 9 componentes, então ao reduzir 3 componentes, a gente vai passar a ter 6 componentes desconhecidas, tá? Então se a gente fizer o mesmo raciocínio de forma análoga, agora somando esse momento na direção de x e na direção de y, a gente vai chegar em relações semelhantes. Então, com a componente de tensão cisalhamento tal YZ, ela tem que possuir a mesma intensidade da componente tal ZY, né? Ou seja, ao permutar esse índice Y, trocar Y com Z, o valor da tensão de cisalhamento, né, a intensidade dela tem que ser o mesmo. E de mesma forma, para a componente tal ZX e tal XZ, né? Como a gente permutou os índices ali, elas também têm que ter a mesma intensidade. De forma, né, que o nosso tensor de tensões ele vai ser representado não mais por 9 componentes diferentes, mas agora por 6 componentes diferentes. As 3 componentes normais e as 3 componentes de cisalhamento contida, né, em cada um dos planos ali mutuamente ortogonais. Então a gente tem a tal XY, tal XZ, tal YZ, né? E aqui, como a gente permutou os índices, tem a mesma intensidade, esse valor aqui da componente é o mesmo, tá? De forma que a gente tem, então, em vez de identificar 9 componentes, 6 componentes, né? Tornando a análise um pouco mais fácil de se realizar, tá? Como a gente falou aí dessas componentes, e essas componentes estão orientadas ao longo desses planos cartesianos ali, x, y, z, a gente precisa definir uma orientação para elas, né, de forma que elas sejam tensões positivas e tensões negativas também, tá? Então, como que a gente define essa convenção de sinais? Essa convenção de sinais, ela é baseada, né, através ali da face, da direção normal da face ou do plano que a gente está analisando. Então, quando a gente tem uma face cuja sua normal age na mesma direção positiva do nosso eixo ali coordenado, essa face é chamada de face positiva. Então, nessa face positiva, todas as tensões ali que agem sobre aquela face, elas vão estar orientadas nas mesmas direções positivas dos respectivos eixos, né, coordenados x, y, z. Então, vamos pegar o caso aqui da face cuja normal está orientada na direção de x positivo. Então, a tensão normal é positiva quando ela age na mesma direção positiva de x. E a tensão de cisalhamento tal xy ela é positiva quando ela age na direção positiva ali de y. E a tensão normal tal xz, contida nesse plano aí, né, cuja normal está na direção de x positivo, ela é positiva quando ela age na direção de z positivo. De forma que a orientação, então, na face positiva para as tensões positivas é essa que a gente está visualizando aqui, né, à direita. Tensão normal positiva em x positiva, tensão de cisalhamento XY positiva quando está direcionada em y, e assim também para a tensão tal XZ, né, de cisalhamento, ela é positiva na face cuja normal em x é positiva quando ela age em z positivo. E de forma semelhante para as demais faces, tá? Se a gente olhar a face ali cuja normal está na direção em y, a gente tem a mesma denominação. Quando a gente olha uma face que a gente tem a normal
atuando na direção negativa do respectivo eixo coordenado ali que a gente está utilizando. Vamos pegar de novo o caso da seção em X aqui. Então, a gente tem a tensão σxx atuando na direção em X negativo. E as demais tensões de cisalhamento, elas também vão atuar na direção negativa dos respectivos eixos. Então, a tal XY aqui na face da esquerda, ela está atuando para baixo, porque é uma face cuja normal está apontando para a direção negativa do eixo. Então, ela também aponta para a direção negativa do eixo Y. E quando a nossa componente de tensão tal XZ também, como a face está apontando na direção da normal negativa do eixo X, ela vai ter que apontar na direção negativa do eixo Z também. Por que é importante a gente definir essas convenções de sinais? Porque pela questão da simetria aqui, né, existe direções específicas que as tensões de cisalhamento elas têm que ser orientadas para manter esse equilíbrio de momento e essa simetria entre essas componentes ali que foram permutadas em cada plano. Se a gente não utiliza essa convenção de sinal e coloca as direções de cisalhamento de forma qualquer ali, vocês vão ver que o equilíbrio de momento não vai ser satisfeito e automaticamente a gente está violando, né, um princípio básico aí dos corpos estáticos, né, que é garantir a somatória de força e a somatória de momento igual a zero. Tá? Então, muito cuidado a orientar as componentes de tensão de cisalhamento, porque elas estão sempre atreladas em planos mutuamente ortogonais. Então, veja, no plano cuja normal está na direção x, a gente tem tal xy orientada em y positivo. Primeiro índice é a normal do plano, segundo índice é a direção da atuação da tensão de cisalhamento, né? Então, y positivo. Se tal xy está atuando em y positivo, no plano cujo eu permutei o índice, né, troquei a normal de x para y, a tensão que age na direção x, ela também tem que estar atuando na direção ali de x positivo, de forma a garantir o nosso somatório de momento ali na direção do nosso eixo z sendo garantido, tá? Então, muito cuidado, tá? Ao tomar isso. Por que a gente tem que tomar cuidado? Porque existe essa propriedade, né, que é chamada de propriedade da complementaridade do cisalhamento. Né? Para garantir o equilíbrio de momento, as tensões têm que ser simétricas, nos planos onde as normais são permutadas, tá? E de forma que isso tem que ser sempre orientado para que isso aqui seja verdade, senão você vai estar violando o equilíbrio. Então, muito cuidado sobre isso. Então, o que a gente nota também, tá? Quando essas tensões elas são positivas, especialmente as tensões normais, elas recebem nomes específicos, tá? Então, a tensão de tração positiva, a tensão de tração, ela é uma tensão normal positiva, enquanto a tensão de compressão é uma tensão normal negativa. E as tensões de cisalhamento, elas vão ser lá positiva ou negativa, né, de acordo com a direção de atuação ali do respectivo eixo coordenado, tá? Se ela está numa face cuja normal atua na direção positiva ali do eixo coordenado, a tensão de cisalhamento também tem que estar atuando na direção positiva ali, né, das tangentes ali do nosso plano, tá? De modo que essas convenções aí de sinais para as tensões, elas têm que estar de acordo com as convenções também de força e momentos que dão origem a elas, ok? E com isso, né, quando a gente tem essa orientação e esse estado geral de tensão conhecido, nem sempre a nossa peça, dada a sua geometria e ao carregamento aplicado sobre ela, ela está no estado geral de tensão. Existem estados particulares, né, que são estados simplificados de tensão, onde, por exemplo, existem componentes onde essas 6 componentes do tensor de tensão, elas recebem valores iguais a zero, né, de forma a ter um estado simplificado, tá? Então, a primeira situação que a gente tem é chamado estado de tensão triaxial, onde, né, no caso, o nosso elemento infinitesimal ali de volume, ele está submetido apenas às tensões normais, né, diferente de zero. Então, todas as tensões ali de cisalhamento, elas são iguais a zero. Então, isso equivale, na nossa representação aqui, do nosso tensor de tensões na forma matricial, ter apenas a diagonal principal diferente de zero e as componentes aqui que estão fora da diagonal principal, que são os componentes de cisalhamento, todas iguais a zero, tá? Então, a gente dá um nome específico para esse estado de tensão,
e ele é chamado estado triaxial de tensão. As tensões planas, como o nome já diz, né, significa que a gente só tem um plano onde essas tensões elas estão atuando. E esse plano ali, se ele for um plano cuja normal ali está na direção, cujas tensões atuam apenas nas direções de um plano x e y, a gente tem a sua representação aqui do lado, né? Onde a gente vai ter tensões diferentes de zero, ali nesse estado do plano de tensão, apenas na direção x, na direção y, tá? E a própria componente de tensão de cisalhamento, né, que agem aqui sobre esse plano, tá? Então, a componente de tensão normal na direção z, ela é igual a zero, assim como todas as outras componentes que estão relacionadas ali à direção z também. Então, as componentes de tensão cisaliante tal zx e tal zy, nesse caso também vão ser zero, tá? De forma como que isso ficaria, por exemplo, na nossa representação matricial do nosso estado de tensão. Isso equivale a representar um estado plano de tensão, ali no caso no plano x e y, como a gente retirasse a última linha aqui, né, que corresponde às componentes na direção de z, e a última coluna. A gente teria, em vez de uma matriz aqui, uma representação matricial 3x3, uma representação matricial, né, 2x2, onde a gente tem três componentes desconhecidas, duas normais e uma única componente de cisalhamento. Esse estado de tensão plano ele aparece bastante, né, nas aplicações do dia a dia de engenharia, porque muitas vezes as nossas peças, né, dada a sua geometria ou carregamento, elas vão possuir apenas componentes de tensão normal na direção x, uma componente de tensão normal na direção y e uma componente de tensão ali de cisalhamento, tá? Então esse estado é muito comum da gente ver e a gente vai dar bastante enfoque nele ao longo ali da nossa disciplina e das outras disciplinas também. E por último a gente tem aí o estado de geral de tensão mais simples, né, que é o estado de tensão uniaxial, onde a gente teria apenas uma componente de tensão sendo diferente de zero. E isso acontece em dois casos, quando a tensão normal ela é diferente de zero e todas as demais tensões são iguais a zero, que é o que corresponde, por exemplo, ao ensaio de tração uniaxial que vocês viram lá em ensaios mecânicos no semestre passado ou nos semestres anteriores para alguns, tá? Quando a tensão de cisalhamento ela é diferente de zero e uma, né, delas é diferente de zero e todas as outras são iguais a zero e as tensões normais também são iguais a zero, a gente tem o que é chamado de estado de cisalhamento puro, que também é um estado uniaxial de tensão, onde apenas uma componente de tensão de cisalhamento é igual a zero, tá? E quando a gente trata desses estados aí de tensão simplificados, né? Quando apenas a tensão normal ali ela é diferente de zero aqui no nosso estado plano de tensão, quando a gente tem a componente de tensão de cisalhamento sendo igual a zero, a gente tem o chamado estado biaxial de tensão, onde a gente só tem tensões normais diferentes de zero, que leva, e esse estado é comum em vasos de pressão, né, onde a gente só tem o que é chamado de tensões de membrana. Então, o estado de cisalhamento puro, como eu comentei com vocês, é onde a gente tem ambas as componentes da tensão normal, né, tanto em x quanto em y, sendo igual a zero. E a representação, né, geométrica desse estado de tensão de cisalhamento puro é como a gente está vendo aqui na foto, logo ali acima, né, onde a gente teria somente as componentes de tensão tal XY e tal YZ, né, nesse caso aqui diferente de zero. Então a gente não tem nenhuma tensão normal. Isso acontece quando a gente tem um eixo circular e nós aplicamos ali torção. Então quando a gente estiver estudando o modelo estrutural de torção, né, para eixos circulares, vocês vão ver que o estado de tensão ele é um estado inercial e essa componente de tensão que é diferente de zero é apenas essa tensão de cisalhamento. E o estado mais simples, como eu comentei, né, é o estado uniaxial de tensão, onde apenas uma tensão normal ali, né, ela é diferente de zero, né, e aí todas as outras componentes são iguais a zero. Corresponde a esse ensaio de tração uniaxial bastante utilizado no dia a dia aí, né, para caracterizar as propriedades mecânicas de cada material, né, onde a gente tira lá a resistência do material, o modo de elasticidade. Nós também vamos estar estudando ali nos próximos conteúdos da nossa disciplina, tá? Então, uma vez que a gente tem esse conceito de representação do estado de tensão e das suas particularidades para cada um dos casos, né,
nós conseguimos também, através da definição de tensão, correlacionar essa força interna resultante sobre uma superfície com cada tipo de tensão que está atuando ali naquela superfície. Então, vamos pegar uma seção transversal aqui de geometria qualquer e imaginar ali que a gente tem uma pequena área, né, uma variação de área ali, ΔA, né, de forma que a gente tem essas componentes ali de forças também infinitesimais, ΔF, tá? De forma que essas forças já estão decompostas na direção x, na direção de y e na direção de z. Então, nós vamos chamar a força na direção normal como sendo F, e as forças que atuam nas direções tangenciais dessa área ali infinitesimal ΔA, a gente vai chamar de V, tá? Que é o símbolo que a gente usa para força cortante, tá? E F ali, que no caso a gente pode estar utilizando para força normal. Então, o que a gente nota? A gente nota que a força, essa variação infinitesimal de força que age aqui na direção normal dessa área ΔA, ela é dada pelo produto, né, utilizando a definição ali de tensão, que é a razão entre força sobre área, eu posso escrever a força, então, sendo o produto da tensão vezes a área. A força normal ela vai ser dada pelo produto entre a tensão normal que age aqui na direção cujo plano está na normal x. Então, a gente tem um σx ΔA, dando origem a essa componente infinitesimal de força normal, ΔF. E as demais componentes aqui, que são as componentes infinitesimais aqui de força na direção de y, na direção de z, que são as forças cortantes, elas são originadas pelas componentes de tensão, né, que agem nessas respectivas direções, que é a tal xy e a tal xz. Ao multiplicar pela área, a gente tem essa variação infinitesimal aí de força cortante Vy e Vz. Então, se eu tenho essa variação ali sobre uma área pequena, eu quero calcular essa força em toda a minha área, o que a gente acaba fazendo, né? A gente faz a soma diferencial, que é a nossa integração, né? Então, ao integrar essa componente de força ao longo da minha área, eu vou ter as forças internas resultantes nas respectivas direções, na direção x, na direção y e na direção z. De modo que a gente tem, então, a força normal ela é dada pela integral na área de σx dA. Né? Por que σx? Porque, nesse caso, a minha área que eu estou investigando, a força interna, ela age, a normal dela está na direção x. Tá? E as forças cortantes ali que estão na direção y e na direção z são dadas pelas integrais da componente da tensão de cisalhamento que age, né, nesse plano cuja normal está na direção x, são a tensão tal xy e a tensão tal xz. Ao integrar essa distribuição de tensão em toda a minha área, eu vou ter a força interna resultante da cortante na direção y e a força interna resultante da cortante na direção z. A gente nota também que, como esse elemento aqui ele tem uma distância y e z em relação à origem do nosso sistema coordenado, né, essas componentes aí de tensões elas vão dar origem também a momentos em relação a cada um dos eixos. Né? Enquanto a nossa força normal ela vai gerar uma componente de momento aqui produzida por ΔF, que multiplica z na direção de y, e vou ter também um momento gerado por esse ΔF que multiplica y em relação ao nosso eixo z, né, produzindo momento. E as componentes de tensão de cisalhamento, elas vão dar origem a um momento na direção de x, ΔVy, que multiplica z, e o outro momento também na direção de x, que é ΔVz, que multiplica y, né? Isso, né? Então, ao fazer a integração aí dessa força vezes essas distâncias, né, específicas, a gente tem ali os nossos momentos produzidos, né, resultantes, né, momentos internos resultantes sobre essa superfície. Então, a gente tem que o torque, que é o momento que está atuando ali em relação ao eixo x, ele é produzido ali pela nossa integral na área de y, tal xz, né, ó, tal xz, que é produzido pela nossa cortante Vz, multiplicado pela nossa distância y, a gente tem ali
o momento que vai dar origem ao nosso torque. Da mesma forma, a gente tem a componente de momento de força Vy que multiplica Z. Então, ela vai girar em relação ao sentido horário, em relação ao eixo X, produzindo um torque negativo. Então, o nosso torque ele é produzido por duas tensões de cisalhamento, que é o que a gente vai ver lá também nos nossos modelos estruturais, como são essas expressões aí se relacionam com o torque e com a geometria da seção transversal. Enquanto o momento gerado pela tensão normal multiplicado pela coordenada Z, né, ele vai ser um momento em relação ao nosso eixo Y, né? Então essa força aqui, ΔF, que multiplica a coordenada Z, a gente tem um momento ali que age na direção de Y e é o nosso momento que a gente dá origem ao momento fletor. Da mesma forma, essa força ΔF, né, que é dada por σx que multiplica A, ela tem uma distância y em relação ao nosso eixo Z, né? Então, ao multiplicar essa força ali por essa distância, a gente vai ter um momento na direção do nosso eixo Z ali, no caso, né? Então, que vai ser nessa distância y, né? Que vai dar origem a um momento na direção em Z, né? No sentido no sentido horário, né? De forma que a gente tem um momento negativo. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê pela equação de equilíbrio de forças, né, internas, que existe uma relação entre a resultante de força interna e a componente de tensão, né, que age em cada uma direção. Quando a gente integra essas componentes na área, a gente tem essa resultante. E ao integrar o momento gerado, né, por essa componente de tensão ao longo dessa superfície, eu tenho os momentos internos resultantes. Então, essa é a relação que a gente chama de a relação entre as forças internas e as tensões, e elas são importantes para a gente obter, né, os modelos estruturais. E essa relação, que é a relação que vem através do equilíbrio, é aquela primeira relação que eu tinha comentado com vocês na aula passada, das três relações lá fundamentais aí da mecânica do sólido. A primeira é a relação entre a tensão e a força interna, que vem através das equações de equilíbrio. E na próxima aula a gente vai explorar um pouquinho aí esse conceito, tá? Fazendo esse exemplo 1, tá?